Vamos falar agora da polêmica, afinal de contas, está todo mundo querendo saber as novidades, as notícias em relação à condenação do humorista Léo Lins. Ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. E aí essa condenação, gente, deu uma dividida na classe humorística. Dividida assim, né? 90-10, né? O comediante Patrick Maia, que era amigo de longa data do Léo Lins, se manifestou. Num dos vídeos nas redes sociais, ele alegou que, embora discorde dessa sentença, o autor de piadas deve ser responsabilizado pelo que diz. O Maia criticou a banalização do humor como só piada e disse que, quando não fica claro de que lado você está, então o trabalho não foi bem feito. Encerrando com um tom irônico, inclusive, ele foi lá e disparou: ou escreve melhor ou mete um CLT. Esse posicionamento do Patrick Maia surpreendeu pela amizade que ele tinha com o Léo e também pela grande repercussão entre os humoristas. A gente vai fazer o seguinte: primeiro, para a gente entender o que disse o Patrick Maia, você vai ver o vídeo agora. O stand-up só vira notícia quando deu errado. Olha as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? Vê se tem alguma notícia falando: shows de stand-up giram mais de 50 milhões de reais por ano no país. Não tem. E se tiver, não gera clique. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Eu não concordo que alguém deve ser preso por causa de uma piada. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Quando o comediante diz que é só uma piada, está rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com o papel que um ator desenvolve em um filme, onde ele interpreta, por exemplo, um racista. Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor está em relação ao racismo. As ações do personagem, que é o Leonardo DiCaprio, expõem todos os problemas relacionados ao racismo, mas sempre coloca o racista como vilão. Não exalta e nem concorda com o que ele faz. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você está. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Essa declaração foi bastante mal recebida por alguns humoristas, como, por exemplo, o Danilo Gentili, que chamou o Patrick Maia de invejoso e cínico, dizendo que o Patrick sabe que o palco não reflete opiniões pessoais, mas sim a busca pelo riso. O próprio Léo também reagiu com decepção, dizendo que se sentiu traído pelo Maia e que rompeu a amizade que eles tinham. Ele disse que é em momentos como esse que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. Vamos colocar primeiro o depoimento do Gentili pra gente, um trecho do que disse o Gentili. E quando eu vejo o Patrick Maia fazendo isso com o Léo, eu vou fazer o que eu não fiz quando fizeram isso comigo. Quando eu vi colegas fazendo isso comigo, pela frente ou pelas costas. Eu vou fazer um vídeo respondendo o que ele tá falando do Léo. Porque eu sei o momento que o Léo tá passando. E isso, Patrick, é coisa de filha da p que você tá fazendo. Quando você vê um amigo seu no chão e uma rodinha enchendo ele de bicuda, e você aparece pra dar o seu chutezinho na cabeça dele, pra quem tá enchendo ele de bicuda te dar um tapinha nas costas e falar: muito bem, Patrick, muito bem. Isso que você faz é uma coisa de filho da p e de invejoso. Você é burro pra caralho. Você fala uma porrada de burrice no teu vídeo. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Ah, nossa, sério, Patrick? Vamos lá. A Fia Bastos uma vez fez uma piada com um tema considerado proibido, se fudeu.
Agora o Rafinha Bastos tem uma carreira internacional, você não vê isso repercutir. Fala de mim. Eu vou e faço uma piada, faço outra piada, os caras tiram de contexto, eu pego a piada que eu faço e joga em contexto de discriminação e o caralho. Sou condenado à prisão, eu tomo no cu, o pessoal pede minha cabeça, pede pra me demitir, repercute em tudo que é lugar. Aí eu faço um filme, ganho uma porrada de prêmio internacional, não saiu uma notícia sobre isso. Léo Lins é recordista de venda de livro. Ninguém sabe disso, porque a mídia nunca deu a notícia. Agora você, Patrick, aparece fazendo a bosta de um vídeo dizendo, olha, só sabe chamar a atenção fazendo polêmica. Não, a gente tá fazendo um monte de piada no palco. Quem tira a piada do palco e faz polêmica com a piada é o jornalista, filha da p*** militante, que você tenta agradar com esse seu vídeo de bosta. E olha, gente, além da prisão, o Léo Lins foi condenado a uma multa de R$ 1.400.000 e a indenização de R$ 300.000 por danos morais coletivos. O que, para muita gente, óbvio, está considerado desproporcional. Muitos artistas e comediantes saíram em defesa do Léo, outros contra, e alguns, e aí eu vou pegar especificamente o Marcos Mion, para mim fez o pior dos piores papéis que ele poderia fazer. Foi lá, se posicionou, mas aí resolveu voltar atrás depois de repercussões negativas em relação ao posicionamento dele. Ou seja, o famoso peidou na farofa, Felipe Reis. Porque é o seguinte, eu super respeito aquele que tem lá a sua posição. Defenda a sua posição e leve a sua posição. Agora, quando você tem uma posição, vem um monte de gente, te critica de alguma forma, e aí você é frouxo de simplesmente falar, ah, não, eu vou ter que voltar atrás aqui. Olha, coloca de novo a imagem do Mion aqui pra mim, Fê. Porque olha só o posicionamento do Mion. Se puder só tirar a tarja pra gente ler tudo aí, ó. Escrevi que discordo e não respeito o que ele faz. O que ele escreve é merda e já falei isso brigando com ele nas redes. Quando não faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade, isso é um fato. Em nenhum momento falei que esses absurdos são a genialidade dele, é só ler o que eu escrevi. A censura nunca é boa e isso motivou a minha manifestação, isso que defendi. Mas eu não conheço todos os textos dele e se configura um crime, como escrevi no texto, foi a escolha dele, ou seja, eu não estou aqui. Basicamente é isso que o Mion falou. Mas ele escreveu 35 minutos após o primeiro pronunciamento. Então não foi assim, ele falou e desfalou. Ele continuou na linha dos stories. E depois deu uma apagada, né? Depois apagou naturalmente, porque dura 24 horas os stories, né? E aí teve um jornal aí que aproveitou disso pra falar que ele desmentiu o que ele tinha dito. Entendi. Porque não tinha imagem, mas aí a gente foi atrás das imagens. É mesmo? Temos imagens? Essas aí que a gente viu. Mesmo. Foi na sequência, entendeu? Coloca a imagem de novo, Fê. Teve uma primeira que era enorme e depois essa aí. Entendi. Tá aí, então, o posicionamento do... Eu vou ser sincero com vocês. Ficou no muro um pouquinho, né? Não, mas eu acho ruim isso. Ou vai ou racha. Ou você defende uma coisa ou você não defende. Você ceder à pressão, seja lá qual for a pressão, então não faça. Você enfraquece o seu Não posicionamento. é, Helen? Claro. Como é que você viu aí esse posicionamento do Eu Mion? acho assim, eu acho que é muito... é muito perigoso essa história de você calar o humor, né? Porque quando você cala o humor, tanto é que você viu que tá uma bad vibes, né? O cara fazendo um vídeo deitado, com uma conversa pesada, né? A gente tá falando de humor, gente. Não devia nem estar sendo discutido isso, mas quando o humor é calado, o que eles querem calar é aquela pessoa que nos provoca, que nos traz desconforto. E isso é uma conversa muito importante hoje no nosso país. Isso é um divisor de águas entre a liberdade de expressão e todas as outras discussões que a gente precisa ter. Agora, Reis, como é que você está vendo aí a repercussão desse caso? Eu acho complicado, eu já dei aqui meu posicionamento. Eu não sou favorável à prisão, mas eu sou favorável ao cumprimento da lei. Eu acho que o Léo Lins está respondendo pelos os atos que ele cometeu, né? Eu acho que toda a liberdade de expressão tem consequências. Uma coisa que eu trago aqui à nossa reflexão, às vezes eu sinto que tem pessoas que gostam da liberdade de expressão pro lado que elas apoiam, porque o Danilo Gentili ficou muito bravo com a declaração do Patrick Maia, mas isso também configura liberdade de expressão. Então é muito fácil a gente vir criticar aqui a liberdade de expressão do lado oposto. Mas quando é do lado que a gente não apoia, aí não. Posso fazer um contraponto? Falou demais. Posso fazer um contraponto? Claro. Tem uma diferença, eu acho, assim, abissal nesse posicionamento do Danilo para qualquer outro. O Danilo foi lá e xingou mesmo e reclamou e tal. Isso é uma coisa.
pedir a prisão do Patrick Maia, o Danilo É isso. fez. Exato. Ele não Então, pediu, mas não, o Patrick Maia não cometeu racismo. Não. Mas é uma coisa- mas o ele, Danilo, ele ele, foi poderia se simplesmente- sentir ofendido Não, e mas a fala pedir. do ué. Danilo é outra. A fala do Danilo é no sentido de defender o amigo. Exato. Entendeu? É. Ali E não estamos só o falando de amigo. amigos. Então não tem nada a ver com... Entendeu? Gente, o assunto é que esse tema todo não tem nada a ver com censura. Ah, tem O tudo a Patrick ver. Maia fez uma... Ele tá livre pra falar o que ele quiser. Não, mas ninguém E disse assim que ele como não o Léo pode. Lins estava livre, só que ele cometeu um crime. É isso. Simplesmente.